Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Esquentar as minhas cordas vocais, como sempre. Quem é que está aí? Tem o... Eu estou fazendo confusão. É o Felipe 2. Felipe 2, eu vou abordar o seu comentário para mim mais uma vez, tá? Você está insistindo em não, ou de repente você está insistindo em não apreciar completamente aquilo que eu disse a você recentemente, entendeu? Apresentando alguns argumentos, né, que são válidos, mas ainda assim eles denotam, né, que você não está realmente, inteiramente observando o apontamento que eu fiz para você, tá? Então, aqui você diz, eu entendo a preocupação de você não colocar o Jiva-Atma como um aparelho inerte, sem ação nenhuma. Então, o primeiro ponto, o Jiva-Atma não é o corpo sutil e o corpo físico são configurados pelas energias, entendeu? E pelos elementos sutis e os elementos grossos, densos, tá? Então, todos os corpos dos jivas, os 12 corpos, né? Eles são simplesmente matéria, eles não são sencientes, tá? Então, é muito importante você compreender que o jiva não tem nada a ver, ele não é o corpo sutil, as gunas, e quando ele faz as suas decisões, ele faz as suas escolhas, ele faz por isso da consciência original, ele se torna uma consciência refletida de natureza Chit. Porque ele tem essa natureza Chit, ele faz escolha, se ele gosta de amarelo ou de azul, tá? Então, quem é que está fazendo a escolha? As gunas não. As gunas são os tijolinhos que constituem refletido, a consciência refletida. Essa consciência refletida tem a capacidade de escolha, e ela escolhe, tá? Então, o jiva, e somente o jiva, tem à sua disposição o exercício do livre-arbítrio, tá? Então, quando eu disse na última vez, não procure resolver o jiva nas energias, talvez você não tenha compreendido. O jiva, ele precisa ser resolvido primeiro em Ishvara e depois em Brahman, entendeu? Como é que você vai resolver o jiva em Ishvara? Você resolve o jiva em Ishvara, o jiva é um ser senciente, ele é Chit, ele é a consciência refletida, cuja natureza é a consciência original. Você quer resolver esse jiva, você não pode querer resolver ele em matéria e energia, porque você está reduzindo ele a matéria e energia. Os gunas são matéria e energia. Quando você quer resolver ou compreender a natureza mais íntima desse jiva, Atma, não são as energias e não é a matéria, não é a carne, não é o osso, não é nada disso. Esta redução pode ser feita, resolução do Jiva-Atma a Ishvara, porque Ishvara é senciência pura, não como um agente experienciador, mas ele é pura Sattva. E Sattva é a expressão Chit de Brahman, manifesta através do poder de Maya. Tá? Então, através de Maya, Brahman se manifesta como Chit and Sat. Chit, Ishvara é pura Chit. Então, o que ocorre? Você resolve o Jiva-Atma em de Chit de Ishvara, a pura Sattva, a pura inteligência, a pura consciência. Você não está resolvendo ele ou identificando ele com aspecto material, substancial, que é a matéria e a energia. Você está
resolvendo ele, bem resolvido, em Ishvara, no primeiro passo. E no segundo passo, você vai compreender que até mesmo Ishvara não é livre e independente, porque ele depende de Maya, né? Este aparato macrocosmo que produz Ishvara, Jiva e Jagata, ok? Mas Ishvara, ele seja pura inteligência, puramente, totalmente autoconsciente, consciente de tudo o que existe em todos os universos, no passado, no presente e no futuro. Ele depende de outros fatores. Brahman é o único fator que é absolutamente livre e independente. Então, nós resolvemos o Jiva, Atma, em Ishvara, compreendendo que essa inteligência bora para todo o dinamismo de Jiva. Eu exerço o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha. Por que eu estou exercendo? Porque existe uma infinidade de fatores, inclusive os gunas, inclusive os pranas, né? Inclusive tudo no universo, que estão corroborando para que eu possa, né, me alimentar, desenvolver o meu intelecto, manter uma saúde física e mental e exercer o meu papel de escolhas na vida. A vida é feita para o exercício do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é feito pelo Jiva, Atma, e o Jiva Atma não são as energias, muito embora as energias sejam essas energias, os gunas, né? Eles sejam como os blocos de construção de todo o universo, inclusive dos 3 corpos do Jiva. Tudo ocorre, né? É construído, edificado através dessas 3 energias e os elementos primários, né? O que é o Jiva? Nunca pense que o Jiva é as gunas, muito embora aqui e ali, até mesmo aqui no Gita, você vê algumas afirmações assim, mas elas precisam ser compreendidas com a ajuda do professor. Mas se você tem um professor que procura escolher e te explicar, e você diz, tudo bem, mas não é isso que eu quis dizer, tudo bem, mas não é isso que eu quis dizer, você está perdendo uma oportunidade. Entendeu, Felipe? Você não quer resolver o Jiva Atma na matéria, muito menos na energia, você precisa resolver ele em Ishvara, no primeiro nível. O que significa resolver? É resolver a problemática humana. A problemática humana é porque o Jiva está mal resolvido. Está mal resolvido porque ele se considera o corpo e a mente. E aí é um problema monstruoso. Então, pelo menos que ele se resolva no Criador. Ele sabe que tudo é o Criador, tudo é controlado pelo Criador, tudo é corroborado pelo Criador. Ele é aquele que nos concede de momento a momento, os nossos Parabhada Karmas. Então, eu já vou me relacionando, compreendendo esse relacionamento Jiva e Ishvara, e através dessa compreensão eu vou desenvolvendo um sentimento de devoção para com Ishvara, e nesta interação, né, sobre o ângulo do Karma Yoga, eu vou me resolvendo como? Eu sei que eu não tenho controle sobre o resultado das minhas ações, eu sei que eu tenho um controle relativo de escolha no exercício do meu livre-arbítrio, eu sei que eu estou sob pressões das vássanas, mas eu sou um ser senciente, e por ser um ser senciente, eu posso filtrar aquelas vássanas que eu já conectei os pontos e vi que elas não me ajudam a me elevar espiritualmente. Eu sou um ser senciente, eu não sou uma máquina, eu não sou realmente, tiranicamente, ou tiranamente, não sei como dizer, movido por vássanas. Os outros seres, as baratas, os mosquitos, as aves, etc., eles são movidos pelas vássanas. O programa causal deles move eles não possuem o livre-arbítrio, o intelecto inteligente para escolher, eu gosto dessa vássana, eu não gosto dessa vássana. Imagina, né, se um jacaré, né, diz assim, eu não gosto desta vássana de jacaré, eu quero uma vássana de ter asas e voar no céu, né? Aí, quando você vê, os Ishvara concede 2 asas para o jacaré sai voando. Não, o jacaré não tem nem a ideia de dizer eu gosto ou não gosto deste aspecto da minha natureza jacaré. Agora, o Jiva Atma tem a possibilidade de fazer isso. Eu não gosto desta minha natureza porque ela só dá encrenca, ela só cria problema. Eu estou movido por vássanas que estão criando conflito kármico. Então, eu tenho o poder de me reprogramar, de reprogramar as minhas vássanas. A responsabilidade do Jiva Atma é porque ele está interagindo com o Ishvara, interagindo com o campo,
fornecendo ao campo as suas ações, os seus pensamentos e suas atitudes, que irão modificar o campo e modificar diretamente as suas vasanas. Então, nós somos um trabalho, como é que se diz? Work in progress. É uma construção em constante... como é que se diz work in progress? Em constante progresso, em constante evolução. Exatamente. E por que a gente evolui e a barata não evolui? Pelo menos aparentemente. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, essa história de que eu sou movido pelos gunas, pelas vasanas, sem nenhum poder, sem nenhuma capacidade, entendeu? É uma forma de, irresponsavelmente, eu me isentar da minha responsabilidade como Jivahati. Por isso, eu não gosto desses conceitos. Por isso, eu nunca fui muito fã do livro do James Watts a respeito dos gunas, que deram às pessoas as intenções que, não, são os gunas, tudo bem, eu sei como mexer, modificar, manobrar e administrar os gunas, né? Não é bem assim, tá? Nós somos um ser senciente e nós precisamos, sim, de desenvolver o Sattva Guna, né? Mas nós não somos escravos das gunas, ok? E vamos iniciar o Gita. Perfeito. Foi bom para mim aquecer as minhas cordas vocais. Então, nós vimos na última classe que um sábio não deve criar confusão no intelecto do ignorante a respeito da vida do ignorante, né? O sábio ele não deve dar conselhos, a menos que os conselhos sejam realmente pedidos, né? E ainda assim, os conselhos devem ser alguma coisa que fortaleça a capacidade do indivíduo de fazer as suas próprias decisões, né? Então, o sábio ele não quer criar confusão na mente do Anyani a respeito de ações ou não ações. O Jnani é aquele que transcendeu a ação e transcendeu a inação, né? Ele age na medida que é necessário agir e não age quando não precisa agir, naturalmente sempre conforme a sua configuração dos gunas, né? Mas ele não tem apego, investimento nas ações e seus resultados. Portanto, o Jnani ele vai continuar desempenhando com eficiência os seus papéis, os seus deveres. Vai ser uma pessoa disciplinada e assim, os que pensam, não, eu não faço nada, eu não tenho escolha, os gunas fazem tudo, entendeu? Eu sou isento de qualquer responsabilidade, etc. Não faço mais nada, né? Então, o Jnani vai dar um exemplo, vai dar uma inspiração para as pessoas na medida que ele vai viver exercendo os seus papéis sociais de modo mais ordinário possível, de modo mais natural e comum possível, dentro das suas preferências por atividades e etc. Alguns têm mais motivação, mais natureza rajásica, né? Mais tendência por ação, e outros têm menos tendências por ação, mas ainda assim os papéis sociais, aquele Jnani que permanece inserido, ele age naturalmente, inspirando os... O próprio Veda descreve a glorificação do Grihastha Ashram. O próprio Veda diz que a pessoa não pode realizar moksha. Ok. Então, vamos ao nosso verso de hoje, que seria o verso 27, não, Marcelo? Então, o Jnani ali está dando exemplo. O Jnani não está ali tentando criticar ou condenar a pessoa, porque a pessoa não é madura o suficiente. Um Jnani realmente, né, competente não pode gritar com as pessoas, porque as pessoas não compreendem e não internalizam os conhecimentos dos Upanishads, como Nisargadatta costumava fazer. Não, um Jnani sofisticado, ele simplesmente incentiva, ele compreende
que essa ignorância é uma ignorância toda pervasiva, né? Tem muita paciência, muita compaixão e tenta inspirar e ajudar o discípulo, né? Sem jamais passar um sentimento de inadequação para o indivíduo, para o estudante, para o discípulo. Então, se ele vê que as pessoas estão presas às ações e seus resultados, né? Ele simplesmente, né? Ele procura, né, ensinar o papel das ações, do Karma Yoga, as ações e seus resultados. Começa a mostrar para o discípulo que o melhor resultado de uma ação é a purificação mental, é o melhoramento mental, né? Então, faça a ação não para ganhar bens materiais, mas sim para ganhar aquilo que é mais valioso. Então, ele começa a utilizar, né, os ensinamentos do Vedanta de acordo com o estágio, o nível das pessoas, né? Eu fui a pessoa que mais quis fazer esse curso do Gita, porque já há muito tempo eu ensino Yana Yoga, Yana Yoga, Yana Yoga, e provavelmente, né, as pessoas elas pensam que não precisam mais de Karma Yoga. Algumas pessoas pararam de vir às nossas classes dos fins de semana porque acharam que não precisam mais de Karma Yoga. Pelo menos 2 pessoas me disseram assim, entendeu? Sem saber a riqueza que é o Gita. O Gita é uma escritura completa, né, que começa com Dharma, Karma, Upasana e termina com Yana Yoga, mas já do início vai apresentando os conceitos do Yana Yoga, né? Então, o professor ele não vai condenar ninguém, ele vai dar exemplo e ele vai direcionando, né, o indivíduo para os ensinamentos de acordo com o estágio, com o nível de compreensão do indivíduo. Ele não pode dizer, você devia já ter renunciado a essa Vassana. Não, se a Vassana te pega, é porque a Vassana é foda. Né? Então, você tem que saber lidar com a Vassana. Né? Você não pode dizer, não, você já passou 2 anos, 3 anos dessa Vassana, então, reprovado. Vai lá para os babás e os premprendes da vida. Né? Não, o guru não vai fazer isso, né, Marcelo? No momento em que você está amarrado naqueles brinquedinhos como um balão, né? Você está amarrado, está preso no balão, os pais não podem dizer, olha, tem alguma coisa estranha com você, porque você já tem 17 anos e você está querendo o balão ainda, né? Então, deixa eu tirar esse balão. Aí o pai começa a pegar o balão e furar os balões da criança, né? Não pode fazer isso. Mesmo que a criança esteja um pouco atrasada, né? Ele tem que criar uma certa situação na qual a criança possa, né, compreender que existem brinquedos, jogos muito superiores do que jogar com o balão, né? Em outras palavras, essa maturidade não pode ser ela precisa ser desenvolvida gradualmente, naturalmente, e o Yanni precisa inspirar, né? Ajudar a inspirar o Anyani. No verso 27, Lord Krishna diz, sob todas as condições, todas as ações são feitas pelos gunas de Prakriti. Alguém cuja mente é iludida por arrancar, considera eu sou o fazedor. Aí a pessoa, né, que não tem a compreensão dos ensinamentos, olha para isso, está vendo? Eu disse, eu não faço as verdades, os ensinamentos dos Upanishads, do Gita também, eles precisam ser contextualizados, né? Existem momentos para tudo, existem momentos que nós dizemos assim, você não faz nada, Ishvara faz tudo, que é melhor, é um conceito melhor. Okay? Ou você não faz nada, porque os gunas que estão forçando você a fazer, e você quase que não tem nem liberdade de escolha, porque as vassanas são muito fortes, né? Mas esse ensinamento de que você não faz nada, todas as ações são feitas por Ishvara ou pelos gunas de Prakriti. Prakriti é este espelho, este aparato refletor macrocósmico que produz as 3 energias e, a partir dela, os 5 elementos sutis, né? Então, tudo isso é feito por Maya. As ações são feitas por Maya, Ishvara, através dos gunas, dos elementos, etc., os pranas, né? Então, por que a gente ensina isso? Isso é porque o indivíduo, ele vive num contexto de ignorância total
na qual ele pensa que eu sou o fazedor, eu sou o executor, eu sou o único fator realmente que decide, portanto, eu sou responsável pelo meu destino, portanto, eu sofro miseravelmente porque eu estou vivendo uma ilusão, a ilusão de que eu realmente, somente eu, sou o fazedor, sou aquele que escolhe o que pensar, o que fazer. A gente não consegue nem saber qual é o próximo pensamento que surge em nossa mente, mas existe uma capacidade intelectual do Jiva Atman de filtrar os pensamentos na medida que eles aparecem. Se eu tenho um padrão de pensamentos negativos, eu tenho a luz, né, Sattva no meu intelecto, que tem a capacidade de objetivar pensamentos negativos e dizer, opa, esses pensamentos negativos produzem, né, desconforto, dor, sofrimento. Né? Então, eu preciso arrumar um modo, uma estratégia, né, de filtrar e dizer, não, obrigado, já estive lá, já nós fomos companheiros por uma vida, etc. Então, esse spike, essa cintilha de consciência, de senciência, né, de chit, né, tem o poder, sim, né, de filtrar os gunas, as atitudes, as tendências, tudo isso, né, de modificá-las. Né? Então, quando a gente diz que você não é o fazedor, porque os gunas, o Ishvara é que faz tudo, é simplesmente para neutralizar o ego do indivíduo, aquela ignorância, o sentimento, eu sou o executor e o desfrutador. Né? Então, o Jiva Atman é o executor e o desfrutador e não é o executor e o desfrutador. O Jiva Atman, ele não é, se ele acredita que ele, somente ele, faz tudo e desfruta, sem que nada, nenhum outros fatores estejam envolvidos, corroborando para que ele faça e desfrute. Se ele pensa, se a ignorância é sólida, Felipe, que pensa, eu sou o executor e eu sou aquele que experimenta os resultados, sou eu sou o cara, né? Que faz e acontece, etc. O cara vai sofrer. Então, para esse cara vivendo numa sólida ignorância, a gente diz, você nada, quem faz é Ishvara, quem faz é Maya, quem faz são os gunas, quem faz são os elementos, é tudo um sistema que, juntos, unidos, né, irão produzir as ações. As ações ocorrem naturalmente, mas a gente jamais pode esquecer que nós não somos ratas, moscas e jacaré, fazemos as coisas sem nenhuma liberdade de escolha. Nós sempre dizer, não é bem assim, não é assim. Então, aqui ele está dizendo, todas as condições, todas as ações são formadas pelos gunas de Prakriti. Alguém cuja mente é iludida por Ahankara, aqui o Ahankara significa o ego. O ego nada mais é do que o sentimento de que eu faço e eu sou o cara e eu faço por conta própria e eu sei o que eu quero experimentar como resultado das ações. Quando o indivíduo ele vive neste nível de ignorância, ele esquece que existe uma infinidade de outros fatores corroborando para que ele haja e para que ele experimente os resultados das ações. Existe uma infinidade de fatores, entendeu? Se eu não me alimentar, eu não consigo fazer. Se eu fico doente e paro de me alimentar por diversos dias, eu fico fraco, eu já não consigo cuidar das coisas, fazer meu trabalho físico. Mas você faz se você tiver bom alimento, né? E você vai ter bom alimento se Ishvara produzir, fornecer as condições necessárias para os alimentos crescerem, né? Então, tudo é Ishvara, né? Tudo está sendo, né, provido por Ishvara, né? Concedido por Ishvara. E o cara diz, não, eu faço e acontece. O cara não sabe fazer nada, Felipe. O cara não sabe nem fazer a digestão. Ele não sabe como controlar as suas funções fisiológicas. O cara que faz tudo. O cara não sabe se fabricar. Se o cara realmente é o fazedor, ele fala assim, tudo bem, então eu vou me refazer. Eu quero refazer a minha aparência física, eu quero refazer o meu nível de inteligência, discriminação, né? Eu quero isso, aquilo. O cara não sabe fazer nada, é o sistema que faz.
E o sistema é Ishvara. Ishvara é o sistema, um sistema autoconsciente, inteligente, facilita esta transação do jiva com o campo, cujo propósito é o quê? Processar karma, processar vasanas, refinar, desenvolver, crescer e dizer, ok, aprendi as minhas lições, obrigado, estou fora, não quero mais voltar, Ishvara. Né? Você só diz, quando você diz eu não quero mais voltar, você não diz nem mais para Ishvara, porque Ishvara, ele é simplesmente o nosso servente, o nosso, como é que se diz? Servant. Servente, né? Ele está lá trabalhando para a gente em todos os sentidos. No dia que a gente não quiser mais viver a dualidade, entendeu? Ishvara, ele simplesmente ele nos obedece, ele diz, tudo bem, então você é mais um que não quer voltar para o samsara, sim, sou mais um. Ok. Tá? Então, você está ali, Ishvara está fornecendo de volta para você aquilo que você pede a Ishvara, conscientemente ou inconscientemente, através de preces ou orações, ou através da sua arrogância, da nossa arrogância, e Ishvara está nos dando de volta exatamente o que a gente quer. Por isso que a gente diz Ishvara é um sistema, Ishvara é um facilitador, né? Ele está ali simplesmente para nos dar de volta aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos buscando, e nos dá através do amor e da dor. E muitas vezes a gente aprende muito mais com a dor. Tá? Então, sob as condições, as ações são feitas pelos gunas de Ishvara, os gunas de Maya. Alguém cuja mente é iludida pela vaidade do ego, que considera o executor fazedor, né? Ele sofre. E ele vai se considerar o fazedor. Esses versos são muito importantes por conterem a essência dos Upanishads, sendo os mais importantes versos do 3º capítulo, são os mais importantes de todo o Gita, diz o Swami Paramarthananda. Aqui Krishna fala sobre a diferença técnica entre o Yani, realizando uma ação, e o Anyani, realizando uma ação. Qual é a diferença na atitude deles, na forma como eles olham para a ação, né? Então, ele está analisando este verso de um ângulo diferente do que eu estava analisando, porque eu estava inspirado na questão do Felipe. Aqui ele está analisando, né, na sequência dos outros versos, né, que precederam esse, falando sobre a diferença do Yani e do Anyani, né? Então, aquele que pensa, eu sou um fazedor, faz através do ego, do arrancar e sofre. E aquele que sabe, Ishvara é o grande fazedor, e eu sou simplesmente, né, aquele que exercita o livre-arbítrio humano, entendeu? E me adequo, me conformo, me adequo, me harmonizo com as leis do Dharma, de tal modo que eu haja, que eu responda em harmonia com o Dharma. As minhas vasanas se tornaram vasanas dharmicas, né? E aí eu simplesmente interajo, né? Sabendo que o sistema está fazendo tudo isso, mas sou eu, o intelecto humano, através dessa faísca de consciência refletida, é que pode, né, exercer sabiamente este livre-arbítrio e dizer, não, eu me adequo, eu me conformo, eu me harmonizo com as leis do Dharma, e assim as minhas ações serão em harmonia com o Senhor, com o Criador, e as leis que regem a criação. Então, este é o único exercício inteligente do livre-arbítrio humano, né? E o Yani, ele tem esse conhecimento do Karma Yoga, ele tem esse conhecimento a respeito das ações, né? E o modo qual o Yani, ele responde aos estímulos do campo, porque o Yani não pode dizer assim, eu não faço mais nada, porque eu sou um Yani, né? Então, a vida está pedindo para me fazer uma coisa, aí ele tira a carteirinha diz assim, Yani, eu não preciso fazer nada, né? Não existe a carteirinha de Yani, o Yani também tem que responder aos estímulos, né? Então, ele responde em harmonia com o Dharma, e ele responde sabendo que ele é somente um entre tantos fatores, mas esse fator que ele é o conhecimento, é a consciência refletida, movida pelo conhecimento védico espiritual a respeito do relacionamento Jiva e Ishvara Jagara, que permite a ele agir, responder aos estímulos em harmonia com o Senhor, com o Criador. Aí o que ocorre? Ele diz, tudo é somente Ishvara,
eu sou somente um instrumentinho de Ishwara, e é um instrumento tão refinado que ele age de acordo com os princípios e leis de Ishwara. Você entende, Felipe? Perfeito. São dois níveis de realidade aí, né? Não, mas você, você tocou nesse tema de dois níveis de realidade na sua questão, mas aquilo ali não era muito relevante. Eu quero manter o nível de realidade do Jiva. Tá? Se você quiser, depois se elabora isso. Porque em Satya não existe Ishwara, não existe Jiva e não existe Jagata. Tá? Em Sattva não existe nada. Tá? Naquele nível, I am Brahman, Aham Brahmasmi, eu sei que eu não faço nada, porque minha natureza é a carta, tá? Eu não faço nada. Mas ainda assim, a minha natureza... Okay. Você falou uma coisa aí que eu compreendi bem. É a consciência refletida que reflete, né, o intelecto que reflete a consciência pura, né? Que esse intelecto, que refletindo essa consciência, é que faz as escolhas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Essa palavra-chave. Não são os gunas. Aqui Krishna fala sobre a diferença técnica entre o Yani realizando uma ação e o Anyani realizando uma ação. Qual é a diferença? É que as ações do Anyani são movidas por vasanas ignorantes, auto-ignorantes. Vasanas de uma pessoa sábia são movidas, as ações de uma pessoa sábia são movidas por vasanas, né? Vasanas de conhecimento, vasanas de sabedoria, vasanas de conhecimento a respeito de Mitya e a respeito da natureza de tudo, de Mitya, em Satya, como Satya. Então, esta é a diferença fundamental. Eles olham para as ações e fazem ações com uma atitude, uma compreensão totalmente diferente um do outro a respeito da ação. O Swamiji diz que ele vai nos dar a essência desses dois versos. O que Krishna diz aqui é todo indivíduo tem dois eus, né? Então, ele está elaborando, ele fez elaborações, né, que ao meu ver, elas se distanciam do verso, mas ainda assim possuem, todo indivíduo ele tem duas naturezas, a natureza primária, a natureza real, e a natureza secundária, inferior ou falsa, né, que é o falso ego, né? O ego, que é a natureza inferior, ele é um fazedor e um experimentador dos resultados. Ele é um karta e ele é um bhokta e ele é muito limitado, naturalmente. Ele se move, ele viaja de um lugar para o outro, que é o eu inferior, em sânscrito podemos chamar de ahankara. E há outro eu, que é o eu real, o eu superior, né, que não faz nada, né, que se chama Sakshi, ou Atma, ou em português, Brahman, ou o ser pleno. Considerando que o eu superior, já discuti isso antes. Então, aqui ele quis abrir um parênteses para apresentar a essência, né? A essência dos Upanishads. A essência dos Upanishads qual é? É que existe o ser que não é uma entidade conhecedora, experienciadora, mas devido ao poder de Maya, este ser, Brahman, ele aparece como Ishwara e Jiva, dois seres conscientes, ok? Aparece como Ishwara e Jiva. Ishwara não é uma entidade experienciadora, ele não é movido por karma, por vasanas, ok? Ele é um sistema autoconsciente. Então, aparece Ishwara, Brahman aparece como Ishwara e como Jiva Atma, né? Então, este Jiva Atma, ele possui duas naturezas. A sua natureza aparente, que é a construção corpo-mente, e a sua natureza absoluta, que é Brahman, né? Então, aqui ele está falando sobre a essência dos ensinamentos do Vedanta, que é a compreensão do que é Satya, do que é Mitya, a compreensão do que é o ser, Brahman, e o que é o Jiva Atma, né? Então, aqui nós aproveitamos para recordar esse ensinamento fundamental do Vedanta, na medida que ele explica a natureza do Jiva,
e depois ele explica a natureza a natureza do ser, né? Os aspectos da natureza superior desse jiva, né? Então, nós temos 4 pontos, né, que explicam a natureza primária, superior, absoluta de cada um de nós. Ele diz que nós somos consciência, e a nossa natureza consciência não é parte, propriedade ou produto do corpo. Por que a gente diz isso? Porque o erro, a confusão, o equívoco mais natural e comum, a consciência não é parte, propriedade ou produto do corpo. Então, isso é dito por quê? Porque, em geral, as pessoas fazem uma confusão enorme entre a mente e a consciência, né? E elas acreditam que a mente, né, que é um fenômeno mais tangível, né, seja produto do cérebro, produto da matéria, né? Então, a gente, não, o corpo cresce, vai crescendo e crescendo, aí o cérebro simplesmente ele vai se desenvolvendo, né, através do processo de evolução e através do processo de crescimento de cada indivíduo, aí os pensamentos vão ocorrendo, e aí o indivíduo ele tem a sua mente, ele tem o seu intelecto. Então, nos dá a impressão de que a mente é um subproduto do corpo físico, tá? Não é exatamente. E, além disso, o ser, a consciência, não é a mente, né? Esta consciência, ela não é parte, produto ou propriedade nem do corpo físico, nem do corpo sutil, né? Então, essa consciência, ela não é alguma coisa que aconteceu a partir dos 3 corpos, a partir de Maya, né? Até mesmo Maya, até mesmo Ishvara, né? Ele não surge do nada, tudo isso surge a partir da consciência, né? A consciência é a natureza de Ishvara, Jiva e Jagata, né? Então, esta consciência, né, ele não é um subproduto de nenhuma matéria. Até mesmo Ishvara não é um subproduto de matéria. Ishvara não é um subproduto ou propriedade de Prakriti, de Maya. Não. Ishvara e o aspecto Satya do Jiva-Atma é totalmente livre e independente dos fenômenos que existem em Mithya. Esta consciência não é parte, não é propriedade ou subproduto de Mithya, tá? Não é um subproduto da matéria, não é um subproduto da energia, ela é livre e independente de todo e qualquer fenômeno que ocorre em Mithya devido ao poder de Maya, né? Segundo ponto da compreender é que a consciência é uma entidade livre e independente dos seus veículos, né? Dos seus instrumentos que a produzem em Mithya. Então, nós sabemos que a consciência é a natureza de Brahman. Brahman é o manifesto. Ele se torna manifesto através do poder de Maya, ele aparece como Ishvara e Jiva-Atma. Ishvara a gente não é muito interessado de verificar, porque a gente sabe que ele não é uma entidade, ele é um sistema, é um ser autoconsciente, feito de puro conhecimento, puro Sattva Guna, né? Mas ainda assim, ele sendo facilitador, ele é livre e independente das experiências, porque karma, ele não é sujeito ao karma, ele não é sujeito a ações, ele não precisa fazer nada, ele é simplesmente puro conhecimento. Então, nossa questão aqui é o Jiva-Atma, né? Então, esse Jiva-Atma, ele aparece como dependente da matéria, ele aparece como dependente do corpo, do cérebro, né? Esse Jiva-Atma, eu sem esse corpo, eu não existo. Por quê? Porque sem o corpo, né, os pensamentos vão cessar, isso e aquilo. E quando ele ouve dizer que eu sou a consciência, ele mistura a consciência com a mente, né? Então, essa consciência, ela é livre e independente, né, do corpo que a produz, que aparentemente a produz. Como a gente faz essa confusão, a gente acredita que a consciência, né, que é a mente, que ela sai do corpo físico. E aqui, neste ponto número 2, a gente diz a consciência é uma entidade livre, ou um princípio livre e independente que permeia tudo, e permeia e anima todos os jivas, sejam eles do reino vegetal, animal ou humano. Todos os jivas são objetos com 3 corpos, objetos que possuem um aparato refletor que produz uma certa senciência.
É ciência ou sentiência? Eu faço confusão às vezes. Sem ciência. Sem ciência. Então, esta ciência, né, ela parece ser contida dentro do corpo da formiga, do gafanhoto, né, das galinhas, dos peixes, né, porque são seres vivos, respondem aos estímulos, né? Então, existe uma ciência, né? Ele diz, essa ciência é a consciência e ela permeia todos os seres vivos, todos os jivas, ela pervade, permeia e anima esses objetos com 3 corpos, e eles se tornam animados, programados a responder aos seus meios ambientes, aos estímulos do meio ambiente. Mas essa consciência, ela não é contida nessas construções corpo-mente, que são todos os jivas, né, do reino vegetal, animal e humano, né? Essas consciências, ela é livre e independente, ela simplesmente, toda vez que ela pervade um ser, e esse ser possui, né, um corpo sutil, ela produz, né, às vezes eu brinco dizendo, ela é vaidosa, onde ela encontra um espelho, ela começa a brilhar, né, ela começa a refletir, né, onde existe um aparato refletor, um corpo sutil, essa consciência, ela se amostra, né, mas ela é livre e independente de todos os corpos sutis, densos, né? Os causais a gente nem precisa levar em consideração, porque eles são o corpo manifesto, né? Não manifesto. Então, ela permeia e anima o corpo, mas ela é livre e independente do corpo. O corpo depende dela? Sim, mas ela não depende do corpo. Ela pervade tudo, ela é uma sem nada. Maia que faz essa sobreposição de configurações no âmbito desta consciência, e essa consciência simplesmente diz, o que eu posso fazer? Esse Maia é um chato. Ele, de novo, projeta todos esses jivas, e eu não tenho nenhuma outra opção que não seja vivificá-los e animá-los, né? De modo que eles possam seguir essas naturezas que foram programadas por Maia, né? O terceiro ponto é que essa consciência, ela é diferente do corpo, e ela permeia e anima o corpo. Essa consciência não é limitada pelos limites do corpo. E se a gente ainda permanece, né, no equívoco de pensar que essa consciência ela sai do corpo, que não sai, o corpo existe dentro do âmbito da consciência, não vice-versa, mas se a gente mantém, né, qualquer nível de equívoco, aqui neste terceiro ponto, nós dizemos, o Vedanta diz que essa consciência ela não é limitada pelas fronteiras, né, pelas bordas do corpo, dessas configurações, ela se expande infinitamente, né? Elas se estendem além do corpo, em todas as direções. Em outras palavras, essa consciência é a base, é o fundamento, é o substrato de Mithya, é o pano de fundo. Ela existe em tudo, né? Pervadindo tudo. Então, ela não é limitada pelas periferias, né, do corpo, né, pelos limites da pele do corpo, né? O quarto ponto é que esta consciência, que é uma entidade livre e independente, e ela é não limitada pelos limites desse corpo físico, ela não morre, mesmo quando o corpo perece. O ponto mais importante dos ensinamentos do Vedanta. Esta consciência, que é o que somos, ela não morre quando esse instrumento, né, de interação, esse instrumento, né, de experiência do Jiva-Atma humano, quando ele envelhece, adoece, morre, esta consciência, ela não morre. Ela é um princípio eterno, é um princípio sem início, sem fim, que permeia tudo, né? Ela permeia tudo. Analisamos isso muito detalhadamente em diversos outros textos, né? Inclusive no Panchadasa nós vimos, acho que no Tattva-bodha, mas ele nos lembra aqui que no capítulo 2 nós vimos esse tema também dos versos 12 ao 25, né? Mantenha esses 4 pontos em mente até que o Gita termine. Então, este é um fundamento do Vedanta, né? Porque nós recebemos o ensinamento de que a consciência, a nossa identidade como consciência é a única saída, a única resolução, a única saída do samsara, é a única resolução
da problemática humana, que é o sofrimento psicológico, é realizar que você é a consciência e a existência. Então, você tem que ouvir e tentar compreender, mas o que é essa consciência absolutamente o mais sutil do sutil, totalmente, né, intangível ou invisível, né, difícil até mesmo de compreender intelectualmente, né? O que é essa consciência? Ah, não, ela não tem nenhuma propriedade, ela não tem nenhuma qualidade, ela não tem nenhum atributo, é o único princípio sem atributo. Ah, ela não faz nada, a gente não pode julgar pelo que ela faz, o que ela não faz. Ela não evolve, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não se modifica, né? Então, a gente tem que compreender o que é essa consciência, né? E nós não temos muito o que dizer a respeito dela, porque ela não tem qualidades, valores, atributos, né? Tudo isso ocorre dentro do âmbito de mídia. Mas ela possui alguns aspectos, né? E esses 4 aspectos são relacionados aqui, que são todos eles aspectos em relação à mídia. A gente precisa de uma referência. Então, se a gente vai falar sobre os aspectos da consciência, a gente fala em relação à mítia, porque se a gente for falar em termos absolutos, não existe nada além de que a consciência é existência, consciência de natureza ilimitada, Satitananda. A única coisa que a gente pode falar que não são atributos, mas é a própria natureza daquilo que nós somos. Existência, consciência de natureza infinitamente não limitada. Então, nós precisamos manter esses 4 pontos vivos em nossas mentes toda vez que a gente tiver dúvida a respeito do que significa ser a consciência, né? Então, essa consciência é como a luz. Um dos exemplos mais clássicos do Vedanta a respeito para ilustrar, né, o que é essa consciência, né? Nós temos 2 símbolos, duas analogias maravilhosas. Um é do espaço e outra é da luz, né? Então, a luz é muito bem colocada, né, apresentada aqui, porque nós estamos falando que a consciência ela permeia, pervade tudo, mas ela é livre e independente de tudo aquilo que ela ilumina e revela, né? Ela permeia, pervade, a característica do aspecto chit da consciência é iluminar e revelar. Aí a gente traz imediatamente a metáfora, a analogia da luz física, e a gente diz, do mesmo modo que a consciência ela ilumina e revela tudo, né? E ainda assim ela é livre e independente, né? A gente vê que o sol também, a luz também, porque quando nós vimos, vocês não estão vendo a minha mão, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Porque quando a gente faz esse exercício, esse ensinamento da mão, né? A gente sabe que quando você vê a mão, mas você vê a mão e a luz. A gente simplesmente ignora a luz, porque a luz é muito sutil, mas a mão só pode ser vista porque tem luz, né? Então, a luz, o que a luz é em relação à mão? Será que ela é um subproduto da mão? Ou será que ela é livre e independente da mão, né? Será que ela é contida na mão, na periferia da mão, ou ela é difusa em todo o ambiente, né? Então, ela é livre, é independente, ela permeia, é difusa, ela ilumina tudo ao seu redor, né? E ela não é limitada. E se a mão sumir, a luz continua, né? O que aparece com a luz? Se não tiver nenhum objeto no qual a luz possa refletir, ela aparece simplesmente como luminosidade, né? Ah, mas não tem nada. Sim, mas tem a luminosidade. Ah, mas eu nunca tinha pensado em termos de luminosidade. Sim, você nunca tinha pensado em termos de consciência, que não é a mente, mas ilumina a mente. Ilumina em ambos os sentidos, vivificando a mente e também objetivando a mente, né? Através do intelecto. Então, esta mão, ela é tal qual, neste exemplo, a consciência. É uma entidade livre e independente, né? Que, quando você remove a mão, ela não é removida, ela é eterna, dentro da analogia. Por isso, a luz é considerada um dos melhores exemplos, os símbolos, né? Analogias para a consciência. Assim, essa consciência, que é tão livre e independente,
que a gente ama tanto essa consciência, a gente quer tanto realizar essa consciência? Porque ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de ser dependente, apegado, né? Limitado pelo tempo, pelo espaço, né? Ninguém gosta dessas limitações que são inevitáveis, inerentes à Mitya e ao Jiva, né? O Jiva Atma. Essa consciência é o nosso verdadeiro eu. O objetivo de todo o nosso estudo e prática espiritual é descobrir, realizar e reivindicar, internalizar esta compreensão. Eu sou Brahman, o eu superior. Esta é a minha real natureza. To want significa assumir ou reivindicar. Então, que vale a pena assumir. Você assume alguma coisa que você já tem, né? Então, este eu superior que vale a pena assumir, né? E reivindicar. Porque uma vez que eu reivindico esse eu superior, eu transfiro minha identidade do mortal para o imortal, né? Então, é tudo ali. Não existe nada além do que esta transferência de identidade que transforma o modo qual o Jiva experiencia o mundo e experiencia a si próprio em sua natureza inferior, né? Deste modo, o Jnani é aquele que assumiu, né? Assumiu este eu superior, e ele, portanto, ele pode dizer Aham Brahmasmi, né? Aham Brahmasmi, ele diz sem nenhuma vaidade, sem nenhum senso de superioridade, e ele diz para quem? Ele diz só para ele mesmo, ele não diz para ninguém. Entendeu? Quando a gente vê as pessoas aparecendo lá no Facebook, dizendo eu sou Jnani, a gente tem que ficar meio desconfiado, que isso é o tipo de coisa que a gente diz para nós mesmos. Brahman significa não limitado, Brahman significa vasto, né? Aquilo que não tem nenhuma limitação de tempo, espaço, etc. Que só pode ser a consciência e a existência. Então, o Jnani é aquele que assumiu, né, e reivindicou e assumiu e internalizou o conhecimento Aham Brahmasmi, né? E ele assume a sua identidade na consciência como consciência. Então, o que seria o eu inferior? O eu inferior, em geral, a gente define ele como o ego, né? Ou a mente, né? A mente, que é uma entidade localizada neste corpo agora, esta mente que é animada pelo eu superior, que é a consciência, esta mente viva é o eu inferior. A consciência é o eu superior chamado Atma, ou ser, ok? Aqui eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque neste nível de ensinamento é apropriado e adequado dizer que a mente que vive no corpo, localizada no corpo, tá? A mente não é realmente localizada no corpo, mas a gente vai deixar esta colocação em relação à consciência que não é localizada no corpo. Então, a gente diz que a mente é localizada no corpo. A mente, sim, ela pervade o corpo físico e vivifica o corpo. Na verdade, a consciência ela não consegue vivificar e animar este corpo, né, sem a ajuda do corpo sutil, que seria, né, a mente, né? Mas a mente ela tem diversos significados, né? Então, a mente que ela vive, né? Ela anima, vivifica este corpo físico, né? Esta mente, ela é animada pelo ser superior, né? Então, o eu superior, ela vivifica a mente e a mente vivifica o corpo. É isso que a gente precisa compreender. Então, este eu superior não é a mente, não é o corpo físico, é a consciência. Esta mente viva é o eu inferior, né? Então, esta mente viva é o seu eu inferior. A consciência é o eu superior, chamado o ser, Atma. A mente viva, e por que eu digo a mente viva? Porque a mente por si mesma é matéria morta. Então, aqui o Swami Ji tem um ponto importante. Ele fala a mente viva, porque a mente tem dois aspectos. O aspecto substancial, que é matéria e energia, né, que nós vimos no início da aula de hoje, que é simplesmente inerte, né? A mente tem o seu aspecto inerte, né,
que é matéria e energia, mas a mente ela tem o seu aspecto senciente, o seu aspecto chit, que é o reflexo, né, que ocorre dentro do âmbito do corpo sutil, né? Então, a mente viva significa uma mente realmente, né, que não é o seu aspecto matéria e energia, né? Porque matéria e energia não tem senciência. A gente pensa, então, essa senciência ela vem do aparato refletor. Em analogia, nós dizemos que o corpo sutil é um aparato, e nesse aparato refletor aparece a consciência, né? Tem assim, né? Um aparato refletor, ela vem da consciência, entendeu? A consciência é que anima o que vivifica, ela vivifica o aparato refletor, de modo que o aparato refletor produz o reflexo da consciência, ok? Então, da onde que vem esta consciência refletida? Ela não vem do aparato refletor, porque o aparato refletor é inerte. Você não pode produzir senciência de algo que não produz senciência. Você não pode produzir consciência. Você obtém isso, brilha ou reflete num corpo sutil, né? Então, a mente é viva, e ela é viva não por causa da matéria, não por causa do aparato refletor, ela é viva devido à sua natureza superior, né? Caso contrário, ela seria uma mente morta. A mente morta é a mente em seu aspecto substancial, é matéria inerte. E ela é viva por causa da consciência. A consciência que penetra, pervade, né? e brilha no aparato refletor. Ela é toda pervasiva e ela é que abençoa o corpo sutil, produzindo o Jiva Atma, esta mente vivificada, Ahamkara. Ok? Então, nós vamos definir aqui o Ahamkara. Tem dois modos que o Ahamkara ele está apresentando aqui: a mente vivificada, abençoada pela consciência que brilha num corpo sutil para produzir o quê? O reflexo da consciência. Então, o que é o Ahamkara? O que é o Jiva Atma? É a consciência refletida. Então, este reflexo, esses seres vivos humanos, são ahamkaras, né? E eles se sentem kartas, fazedores de ações, né? E bhoktas, aqueles que desfrutam as experiências, os resultados, né? Então, este ahamkara é o reflexo da consciência, é uma mente vivificada através da graça, né? Da bênção da consciência. E onde está localizada esta consciência? Onde está localizado este Ahamkara? Ela está localizada neste corpo ou é este Ahamkara que está operando através deste corpo? Aqui o Swami começa a botar os pingos nos is, tá? Ele diz assim, então este Ahamkara, este reflexo da consciência, ele existe dentro do corpo, né? A mente existe dentro do corpo, né? Ou é alguma coisa diferente, né? Onde é que está localizado este Ahamkara? Né? Ele está localizado dentro do corpo e é este Ahamkara que está operando através do corpo, né? Então, aqui ele continua enfatizando o fato de que este Ahamkara, este reflexo da consciência, ocorre dentro do âmbito do corpo, que não é realmente, tecnicamente, absolutamente correto. Nós estamos lidando aqui com os ensinamentos do Bhagavad Gita. Então, neste estágio, tudo bem. Esta mente, este Ahamkara, está localizada dentro do corpo. E é este Ahamkara que está operando através do corpo, experimentando Sukham e Dukham, os prazeres e as dores, né? É uma entidade finita, tá? Então, nós estamos aqui iniciando a definição do que seja o Ahamkara. O Ahamkara é o ego, em muitas outras descrições. Ele é a mente, né, descrita aqui pelo Swami. Ele é abençoado pela consciência e associação com o aparato refletor, um corpo sutil,
né? E este ahankara, este ego, que aparentemente está localizado no corpo, ele é vivo, né? Ele é vivo através da bênção da consciência, né? Que vai vivificar, e através desse corpo ele se torna uma entidade que experiencia prazeres e dores da vida. E ele é, sem dúvida alguma, uma entidade finita. Esse ahankara é o eu inferior, que abandona este corpo e assume outro corpo de novo e de novo. Punarapi Janama, ciclo de renascimentos. Punarapi Marana, ciclos de morte. Assim, o ahankara, e cada um de nós é uma mistura de quê? De Atma e ahankara, né? Em outras palavras, todos nós somos uma mistura de consciência original e consciência refletida. Agora, esta consciência refletida, apresentada dentro desta descrição aqui, né? Ela requer um aparato refletor, um corpo sutil. Só que quando ela deixa o corpo sutil, ela deixa o corpo físico, este corpo sutil, ele se recolhe no corpo causal, tá? Então, ele é vivo, né? Este ahankara, o ego é vivo, mas é vivo em condição semente, em condição potencial, né? Então, o ahankara, em cada um de nós, é uma mistura de consciência original e consciência refletida. A consciência refletida, ela precisa do corpo sutil associado com o corpo físico para produzir, literalmente, o ahankara, né? Quando ela não possui o corpo sutil, ela não possui a mente, o ahankara, no nível realmente de interação, e ela se recolhe em seu corpo causal, no seu corpo de vasanas, de tendências. Então, todos nós, do ponto de vista do Jiva Atma encarnados, nós somos uma mistura da consciência original e a consciência refletida. Quando o corpo morre, né, esta consciência refletida que criou uma mente que é um corpo de tendências, de memórias, de impressões mentais, emocionais, esse corpo de impressões mentais, emocionais, ele desprovido de um corpo físico, ele simplesmente se recolhe no corpo causal, esperando para um outro nascimento, de modo que ele, mais uma vez, ele possa interagir e exercer a sua função de agente, né, experimentador e conhecedor. Nós possuiremos a maior escolha na vida. E qual é só um minutinho, eu pulei aqui. O ahankara, e cada um de nós é uma mistura de ambos, mas uma vez que nascemos como ser humano, nós possuímos a melhor escolha da vida. Então, ele está dizendo, este ahankara, essa mente, esse corpo de energias, de impressões mentais, emocionais, quando a gente chega no nosso processo e a gente obtém o nascimento humano, a gente possui o maior nascimento, o mais elevado, como dizem as escrituras, que nos propicia a escolha mais elevada, o exercício do livre-arbítrio mais elevado. E qual é isso, né? É a escolha de reivindicar e assumir a minha natureza superior, né? Então, os outros seres vivos, os outros jivas, as galinhas, por exemplo, elas jamais, né, imaginariam que elas possuem uma natureza superior e uma natureza inferior. Por quê? Porque elas não possuem um ahankara, né, uma mente capaz de questionar a sua própria existência, questionar a sua própria natureza, né? Aí, o pessoal que ficou tímido, né? Quem puder abrir a câmera, você sabe que é sempre muito apreciado por mim, mas vocês fiquem à vontade. Ô, professor, tá escutando? Sim. Eu ouvi dizer assim que o Atman, o Purusha, né? Brahman, Patitananda, significa também
pura sabedoria, pura consciência, pura bem-aventurança. Podemos dizer que sim? Sim, mas está fora de contexto, tá? O átomo é o ser, ok? O ser não é uma entidade experienciadora, mas a gente diz que o Jiva, quando assume a sua identidade como ser, ele é pura sabedoria, puro bem-aventurança, etc. Mas são todas expressões relativas, entendeu? Porque qualquer nível de como Gyanis ou como sábios, que é Satitananda, né? A fonte de sabedoria, a fonte de segurança, a fonte de Ananda, né? De ilimitação, etc, etc. Então, é fora de contexto e esses conceitos são muito experienciais e nós temos que ter cuidado com eles, tá? Ok. Então, qual é o privilégio maior que nós temos como seres humanos em corpos humanos, né? É de possuir um intelecto inteligente que nos permite questionar, né, a nossa natureza, né, investigar, dizer o que eu sou, né, por que eu tenho que ser tão limitado assim, por que eu tenho que ser limitado pelo tempo, por que eu vou ter que morrer, né, o que é isso, né, o que sou eu, o que é esta mente, o que é esse intelecto, o que é esta consciência, né? Então, o indivíduo, somente nesse corpo humano, daquilo que sabemos, tem essa inteligência e a capacidade de escolher o quê? Escolher entre as suas duas naturezas, a inferior e a superior. Ou eu quero continuar identificado com o limitado e miserável Ahamkara, ou eu quero ser livre das minhas limitações, reivindicando a minha glória original, a minha natureza original, né? Então, essa escolha só ocorre na mente de raríssimos indivíduos, né? Mas há raríssimos, 0,00001 alguma coisa, tá? Indivíduos, eles chegam ao ponto de entrar em contato com esses ensinamentos que apresentam a única solução para a problemática livre e limitada de suas experiências. Chegue ao ponto, por méritos espirituais, kármicos, que ele chegue à introdução deste conceito, que você tem uma opção, você tem o maior exercício do livre-arbítrio, né? Eu costumo dizer que o maior exercício do livre-arbítrio é escolher me adequar, me conformar, me harmonizar com as leis e princípios do Dharma que regem o campo, né, a estrutura de Mithya, né? Este é um nível, a nível mais de desenvolvimento, né? E aqui o Swami está apresentando um outro nível de exercício inteligente do livre-arbítrio, que é aquele de escolher o que eu sou. Mas para a gente escolher o que a gente é, a gente precisa ser introduzido a esses conceitos, né? De que você possui uma identidade superior, né? Que é livre, ilimitada e independente, né? Do tempo, do espaço e de todas as limitações inerentes às configurações de Maheshwara, né? Então, é o único exercício, é o que mais a gente... O maior exercício da escolha do jiva humano é escolher permanecer identificado com a Ahamkara, o corpo-mente, a consciência refletida e todas as suas limitações, né? Sofrendo a miséria do samsara, ou de escolher a sua identidade superior e desfrutar desta libertação, né? Desta tranquilidade, desta paz derivada, decorrente da compreensão e reivindicação da minha natureza superior, original. E aqui o Swami faz um discurso muito bacana, ele diz que nos dias de hoje, né, a gente vive em tempos onde aparentemente, né, os regimes devem ser democráticos, significando que os indivíduos têm direitos e obrigações dentro da sociedade, né?
Então, eu quero ter direitos humanos disso, direito daquilo, direito da mulher, direito do homem, direito do voto, direito das crianças, né? Direito de escolher sexo, né? De trocar o sexo que Shua me deu. Então, toda essa história de direitos, né? E a gente não fala do direito mais fundamental que nos foi concedido através do nascimento humano. Que direito é esse? É direito de escolher a minha identidade real. Né? Direito a moksha, diz o Swamiji aqui. Direito de reivindicar a minha glória infinita. É como se disséssemos a um menino pobre que ele está herdando uma riqueza do pai, muito embora ele não tenha conseguido localizar os documentos, né? E desfrutar das riquezas, né? Que o pai deixou, né? Diziam que ele herdou 50 milhões de reais, né? Mas ele ainda assim ele não conseguiu, né, encontrar os documentos que provem que aqueles 50 milhões de reais pertencem a ele, né? Então ele está numa situação curiosa, né? Ele ouviu dizer que ele é infinitamente rico e livre desta limitação econômica, mas ainda assim ele não consegue, né, reivindicar, né, porque ele perdeu os papéis, né? E ele apresenta um pouco mais essa analogia, né, falando sobre o rei. Ele herda, ele tem uma herança enorme, né, mas ele não tinha papéis, é como se ele não tivesse nada, né? Ele fosse ainda uma pessoa, né, pedindo esmola, embora ele seja um milionário. Mas imaginemos que esta pessoa nos dissesse, né, não é uma pessoa que encontrou em contato com as escrituras dos Upanishads e que ainda assim diz, não, mas eu não estou compreendendo, eu não estou isso, eu tenho mais o que fazer, mais tarde eu volto para os Upanishads, etc. Mas imaginemos que ele claramente, honestamente, transparentemente, ele diga, não, eu não quero ser livre e independente economicamente, eu não quero ser um milionário, porque eu gosto da vida de mendigo, eu gosto da vida de pobreza. Aí a gente tem que simpatizar com o indivíduo. Por quê? Porque ele disse, eu gosto do samsara, fiquem tranquilos, eu não quero saber dessa história de autoconhecimento e moksha, porque eu gosto de sofrer. Então, a gente tem que se solidarizar com essas pessoas. E essas pessoas é a grande maioria, né? Saibam elas ou não, né? Elas estão mendicando, né? Sem saber que elas são milionárias, né? Por que elas são milionárias? Porque todas elas possuem a riqueza interior, que é a consciência, né? Que é a Brahman, a nossa natureza superior. Nós temos esse tesouro dentro de nós, mas algumas pessoas se acostumam com o sofrimento, se acostumam com o samsara, e a gente tem que respeitar, né? Aí as pessoas vão o tempo todo pedindo, mendigando, dependendo, apegando aqui e ali. Não, eu preciso de apoio, eu preciso de bengalas, muletas, isso e aquilo. Me dê amor, me dê segurança, me dê tudo isso, né? Sem saber que a pessoa é multibilionário, porque a pessoa possui uma riqueza que ela ainda não desfrutou devido ao apego que ela tem ao samsara, né? Ao apego que ela tem à ignorância, saiba ela ou não. Essa pessoa carente, ela vive reclamando para nós, os Swamijis, né? O Swami dizendo, né? Ela diz, Swamiji, eu tenho tudo, meu marido ganha bem, nós temos filhos criados, né? Mas meus filhos criaram, foram embora e eu não tenho mais a companhia deles, eles não ficam, eles nem vêm nos ver nos finais de semana, por isso eu estou me passando mal, estou doente emocionalmente, sofrendo muito, né? Eu possuo uma casa milionária, grande, com carros e etc., mas ainda assim eu sou um mendigo, dependente da atenção dos meus filhos, da minha nora, né? Dos meus netos, né? Das pessoas, né? Lembrem, eu costumo dizer que envelhecer e ficar só
que quando você fica muito velho, você permanece só. Requer uma maturidade monstruosa, né? A maioria das pessoas, numa idade mais avançada, ficam mendigando a atenção das pessoas jovens. As pessoas jovens têm mais o que fazer, vivem em culturas modernas, né? Um dinamismo, né? Novo, né? E a pessoa que cresceu, viveu e permanece miseravelmente mendigando por tudo isso, né? Ela vai sofrer o pão que o diabo amassou. O Vedanta está trazendo o Potram, pelo menos no caso de criança, na qual 2 crianças compartilham entre elas, e ainda que hajam 4 crianças, elas ainda compartilham. Eu não sei se você fez alguma pesquisa, Marcelo. Patram significa uma tigela de esmola. Mesmo que 2 pessoas compartilhem o infinito, né, o infinito permanece infinito, né? Então, você apresenta uma riqueza, a riqueza é apresentada para as pessoas, a pessoa, não, é minha, é minha, é minha. Não, não. Todo mundo pode assumir essa riqueza, porque essa riqueza, né, ela jamais é reduzida na medida que ela é compartilhada ou reivindicada por todos, né? Porque ao infinito permanece o infinito sempre. Não importa o número de pessoas que compartilhem o infinito, né? O Purnamada, Purnamidam, né? Rimani permanece Purna. Purna Mudachyate. Purna Mudachyate. Isha Upanishad. Vedanta diz, por que você não quer reivindicar o seu eu superior? Essa é uma pergunta importante. Isso aqui não é conhecimento acadêmico, né? Isso aqui é self-inquiry, né? Autoinvestigação. Eu estou observando aqui a minha natureza inferior e superior, a inferior é uma fonte de problemas, né? E de conflitos, e de prazeres e dores, né? Sendo que as dores são mais constantes, o desconforto, a insegurança, né? A falta de paz ocorre mais frequentemente, né? Então, por que eu, compreendendo que eu tenho esta minha natureza superior, que resolveria esse problema, né? Por que eu não quero reivindicar esse eu superior? Por que eu quero permanecer mendigando atenção, carinho, amor, segurança, né? A todos, né? Por que eu quero viver como mendigo? Em vez de você mendigar, você pode simplesmente se tornar um rico, milionário. Em vez de pedir essas coisas, dê essas coisas, né? Dê essas coisas aos mendigos. Por que você não pode dar amor a todos, mesmo que sejam infelizes e que não possam retribuir? Segurança, porque você não pode dar força moral. Por que você não pode dar força moral e apoio, né? Então, é uma inquiry, né? Uma inquirição importante, né? A gente está sempre querendo alguma coisa dos outros, né? E por que não dar incondicionalmente, né? Quase todo relacionamento acaba mal por isso, né? Chega um ponto que cada um das 2 partes diz, você já não está me dando antes, como antes, né? Tanto quanto antes, né? E se você não me dá, eu também não te dou, né? Aí a pessoa diz, mas por que eu não te dou mais? Porque você parou de me dar, mas eu parei de te dar porque você parou de me dar, né? Aí fica a coisa, né? Cada um dizendo, foi você que parou primeiro, né? Então, por que não dar, compartilhar amor, carinho, respeito, sem nenhuma expectativa, né? Portanto, são 2 os nossos eus, o eu superior e o eu inferior. E Krishna afirma que o Ajnani pertence ao eu inferior. Ajnani pertence ao eu inferior, e o tempo todo. O Ajnani é aquele que está sempre insatisfeito, ele não está nunca realmente em paz. A gente fala, né, de ter uma mente bem resolvida, né, através do Karma Yoga ou através do autoconhecimento. O Ajnani, ele não tem essa mente bem resolvida, ele está sempre sentindo aquela falta, carência, as coisas deveriam ser diferentes, né? Poderia ser melhor, mais, diferente, né? Então, o Ajnani, ele é o ser, ele é a natureza inferior do Jivatma, sempre insatisfeito.
Porque ele se sente sempre apurna, né? Ele não se sente purno, ele se sente apurnam, o oposto de cheio, completo, inteiro. Ele se sente vazio, ele precisa de tudo isso. É permanentemente apurnam. E apurnam acrescido de 1 lakh rupias não é purnam. E apurnam acrescido de 1 lakh rupias é purnam, não. Estou dizendo, não importa se você se sente vazio, pequeno, inadequado, incompleto, né? Não importa quantos milhões de reais você tenha, porque nenhum desses milhões ou bilhões irão criar o sentimento de purna, de plenitude, de satisfação, né? De estar completo, né? Porque apurna, mas apurna é apenas apurna, porque até mesmo milhões de euros, milhões de reais, né? Ainda assim são limitados. Por quê? Porque existe mais do que 1 milhão de reais. Não existe 1 milhão de reais, mas existe 1 bilhão de reais. Então, 1 milhão de reais é pouco em comparação, muita limitação. Então, você permanece apurna, apesar dos ganhos materiais. E apurna acrescido de muito dinheiro, ainda assim é apurna. O Vedantino, ele está em busca do purna, do infinito, da plenitude, né? Da ilimitação. Portanto, um finito mais 1 milhão é igual a finito. Um finito e um finito mais Bill Gates é igualmente finito. Então, ele usou aqui o Bill Gates como um símbolo de bilionários, né? Que, muito embora ele tenha bilhões de dólares, né? Ele, ainda assim, ele é extremamente miserável e finito, né? Basta observar com atenção. Assim, um homem que está reivindicando o seu eu inferior, ele sofre por causa de, realmente, a doença do samsara. O que é a doença do samsara? É uma condição emocional, psicológica, de dor emocional, constantemente, né? Devido ao fracasso absoluto em tentar resolver este problema da limitação, né? através do samsara, através dos objetos, dos ganhos, das realizações, e nem mesmo milhões ou bilhões de euros ou reais irão resolver, porque a única riqueza, né, ilimitada e infinita é a nossa natureza pura, né? Porque qualquer ganho material, ele simplesmente irá atenuar esta dor inerente da nossa limitação e inadequação, que é derivada da identificação equivocada com o ahankara, né? Não importa o quanto milionário o ahankara seja, né? A gente, né? De fato, a gente observa que muitíssimas pessoas milionárias cometem suicídio, né? São pessoas fundamentalmente miseráveis, em dor profunda. Ao passo que aquele que descobriu, ouviu dizer que existe um eu superior e ele é de natureza infinita, significa além da temporalidade, da limitação temporal, ele é infinito e ilimitado, é além do espaço, da limitação espacial. Então, existe um ser que é além dessas limitações. Tá? Ao passo que aquele que descobriu, reivindicou, assumiu a sua natureza real, superior, continua com o eu inferior. Você não pode transacionar e viver e exercer os seus papéis sociais sem o seu eu inferior. Então, as pessoas que não compreendem isso, né? Muitas pessoas que não compreendem isso, elas acreditam que se eu, né, tenho um diploma de iluminação, eu posso simplesmente, né, abandonar o meu eu inferior, né? E as pessoas, né, nos anos 80,
elas caminhavam lá no ashram de Osho Rajneesh como se fossem: eu não existo, meu eu inferior desapareceu, e agora eu estou aqui caminhando, com os olhos arregalados, né? Com um sorriso falso nos lábios, apresentando para vocês o meu eu superior. Você viu isso, né, Sidem? É como vi. Então, o eu inferior, ele continua, né? Então é um ganha-ganha, né? Eu assumo o meu eu superior e o eu inferior, ele não aparece. Tudo bem, porque eu tenho que trabalhar, né? Sem o meu corpo-mente fica difícil, né? Todavia, este eu inferior, que transaciona com o mundo, né? A sua visão é superior, é suportada, é apoiada pelo eu superior, fará com que os seus problemas advindos do eu inferior se tornem insignificantes. Aí o Swami aqui apresenta o Yanni como aquele que, apesar dos problemas, das adversidades, das dificuldades que a vida lhe apresenta, essas dores, dificuldades, né, elas se tornam minimizadas ao ponto de, né, quase que insignificantes. Por quê? Porque paradas ou colocadas diante do meu eu superior, elas não significam quase nada. Aqui parece que o mosquito, se estiver mordendo a gente, né, é uma irritação grande, né? E a gente se sente perturbado. Mas se você assume o seu eu superior, você é como aquele elefante que os mosquitos ficam dando picada, e aquelas picadas são insignificantes, irrelevantes para você. Por quê? Porque você é um elefante, né? Você não é mais vulnerável a essas picadinhas, né? Então, você sendo Yanni, você assumindo o seu ser superior, né? Seu ser absoluto, os problemas, essas picadinhas pequenas que ocorrem ao arrancar, né? Elas já não afetam este Jivatma do mesmo modo. Por quê? Porque ele assumiu a sua identidade superior. Então, o ângulo, a perspectiva, né? A perspectiva é uma outra, entendeu? Nada pode me tocar, nada me afeta realmente. Eu perdi tudo bem, mas eu não perdi a minha existência. Vai perder o corpo? Sim, vou perder o corpo físico. Vou velho, vieram aqui me matar, né? Mas ainda assim eu não perco o meu Satitananda, né? Mas você está sem um instrumento de experiência, como é que você vai curtir o Satitananda? Não, a minha plenitude é livre e independente de instrumentos através dos quais eu obtenho este conhecimento Aham Brahmasmi, né? A minha natureza é livre e independente, a minha natureza é o verdadeiro Satitananda. É semelhante a uma enorme árvore que, ao ser vista do chão, parece ser enorme, mas, ao ser vista de um helicóptero, ela se torna insignificante. Da mesma forma, um Yanni é aquele que está estabelecido, o seu eu inferior, esteja presente, e sua mente e seu corpo estão presentes a ele. Então, o eu superior, o eu inferior está ali como instrumento de interação, instrumento de experiência e conhecimento, né? Tudo isso são objetos, né, em relação ao eu superior. A mente também é um objeto em relação ao eu superior. Passará por o seu karma, o Jivatma irá esgotar o seu karma, seja ele o Yanni ou o Anyani, né? Ele esgota com a morte, né? E o Anyani tem duas mortes, né? Ele tem uma morte do corpo físico, ele tem uma morte em relação ao renascimento. Ele esgotará o seu karma e terá que realizar muitas coisas, e muitas das coisas não. Todavia, sem usá-lo, porque ele descobriu algo muito maravilhoso. Então, a gente está dizendo que, igualmente, aparentemente, visto de fora, ambos passarão pelos altos e baixos da vida, ambos passarão por karmas, né, parabara karmas circunstanciais, né,
globais, planetárias, né, ou pessoais, né, ele passará pelos karmas, terá que passar por todas essas experiências de prazeres e dores. Todavia, ele não sofre realmente os altos e baixos do seu eu superior, porque ele se estabeleceu como o seu eu superior. Isso é um tema muito difícil de colocar em palavras, entendeu? Só vivendo isso para saber. Você se torna a descrição mais fácil que eu encontrei, é como você se torne imunizado, né? Imunizado contra os impactos da vida, os altos e baixos, os prazeres e dores, as tragédias, e isso e aquilo. Então, o que essa imunização produz no Yanni? Uma resistência, como o Swamiji muito honestamente coloca, uma força mental e emocional para receber os choques, as crises, a adversidade da vida. Por quê? Você foi imunizado. Então, qual a vacina que você tomou? A vacina do Yana, a vacina do autoconhecimento. Então, onde é que você conhece, onde é que você pega essa vacina? Você não vai para o SUS, você vai para o Vedanta Brasil para ser imunizado contra o samsara, né? Por quê? Porque ele descobriu algo muito maravilhoso, que é a coisa mais simples e comum, né? Que é a natureza de tudo e de todos. Deste modo, o versículo 27 se refere a um homem ignorante que trabalha e realiza suas ações no mundo centrado no ahankara. No ahankara, ele se identifica como corpo-mente, ele se identifica como jiva, né? O jiva do Atma, e não como o Atma do jiva, como eu às vezes coloco, né? Esse verso ele se refere a um homem auto-ignorante, ele faz ações, né, para desfrutar de seus resultados, ele está centrado, né, identificado com este ego, o ahankara, que aqui é bem definido no contexto do fazedor, executor, desfrutador dos resultados, tá? Então, uma das coisas que a gente diz sempre é que este autoconhecimento, ele no início talvez não tenha a força, o poder de neutralizar o ego, o ahankara. E quando a gente diz isso, a gente se refere não de neutralizar ou destruir ou acabar com o complexo corpo-mente. O complexo corpo-mente permanece, né? A pessoa não desaparece, ela vai ter o corpo-mente para voltar para o trabalho, etc, etc. Mas existe alguma coisa que é cancelada, ou neutralizada, ou minimizado, né? Muitíssimo minimizado, num crescente. O que é? É o ahankara, e o ahankara, a gente precisa compreender, não é o complexo corpo-mente, o ahankara é um pensamento inerente ao complexo corpo-mente que diz que eu sou o executor, eu sou o desfrutador dos resultados das minhas ações. Então, o ego, do ponto de vista do autoconhecimento, né, é este sentimento de eu sou o fazedor e eu sou o experienciador dos resultados. Eu sou o karta, aquele que faz, e o bhokta, aquele que experimenta. Eu sou o fazedor e o experienciador, o fazedor. Então, esta identidade, chamada ahankara, é a identidade com aquele que faz e aquele que experimenta, que quando ele faz, ele fala, eu fiz. Quando ele experimenta, eu experimentei. Né? E isso é que é o ego do ponto de vista, né, do Vedanta. A gente pode chamar até o ego como complexo corpo-mente, mas o ego realmente ele permanece, né, relevante do ponto de vista desta ignorância que precisa ser cancelada pelo autoconhecimento, né, que envolve a compreensão que até mesmo sem a compreensão da minha natureza em Brahman como Brahman, eu preciso compreender que eu não sou realmente o fazedor por mim mesmo, muito embora eu faça, né? Eu faço juntamente com uma infinidade de outros fatores que corroboram para a minha ação e meu desfrute também, não é? Eu preciso de Ishvara,
né, alimentando meu corpo, meus órgãos dos sentidos, a minha mente, de modo que eu possa desfrutar de punya, senão eu não consigo nem desfrutar, né? Então, é este sentimento de que eu sou o fazedor e eu sou o desfrutador é que consolida, cristaliza este sentimento chamado ahankara, o ego, o falso eu. É o cara que assumiu, né, o papel daquele que responde aos estímulos e experiencia o resultado como fosse tudo atribuições suas, mas não é. Até quando ele permanece nesta posição, pensando que ele é o cara que faz e que desfruta, ele é um impostor ou ele é um ladrão, que ele simplesmente se apossou, se apoderou de todos os outros fatores, dizendo tudo sobre mim mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele é eficaz na medida que ele vai cancelando este sentimento do ego. E pelo ego, eu quero dizer, o sentimento de que eu sou o fazedor, eu sou o pensador, eu sou o originador, eu sou o cara, e eu sou o desfrutador. É esta noção equivocada, infantil, é que nós dizemos ser o ahamkara, ou o ego. Naturalmente, a gente, às vezes, em outros círculos, a gente pensa que o ahamkara, o ego, é um sentimento de vaidade. E sim, invariavelmente, o ego, o ahamkara, este sentimento de ser o fazedor, ele desenvolve, né, uma autoimagem, né, vaidosa quando ele tem sucesso. Mas não pode ser definida somente por vaidade, porque quando ele é uma pessoa que fracassa muito, essa pessoa desenvolve uma autoimagem negativa, né, do perdedor, do fracassado, né? Tudo isso é o ego, é o ahankara, que se sente responsável pela originação de suas ideias, noções, atitudes, né, palavras, ações, e desfruta o seu parabada karma. E ele fala, sou eu, tudo responsabilidade minha. Não, você possui uma certa responsabilidade, sim, mas você jamais pode possuir aquilo que não pertence a você, pertence ao inteiro sistema, né? E agora, num nível ainda mais, né, absoluto, né, você destrói a ideia de que eu sou o fazedor, eu sou o ahankara, eu sou o desfrutador, eu sou o karta e o bhokta, na medida que você realmente assume a sua natureza akarta. Quando você assume a sua natureza livre de ação, como consciência e existência, a minha natureza akarta, abhokta. Eu não faço nada e eu não experimento nada. Ok? Eu não faço nada e eu não experimento nada porque eu me estabeleci em minha natureza primária, em minha natureza superior, em minha natureza absoluta, somos como aquele princípio que não faz nada e não experimenta nada, porque eu não sou um jiva, eu sou o Atma do jiva, eu não sou o jiva do Atma, eu sou o Atma, eu sou o ser, e eu observo as ações e seus resultados e os desfrutos dos prazeres e dores com uma certa distância, né? Uma certa equanimidade, que só é possível se o indivíduo tiver este autoconhecimento bem estabelecido, que neutraliza o ahankara, o sentimento de que eu sou o fazedor e eu sou o executor. E como é que a pessoa continua vivendo na vida? Ela continua vivendo sem nenhuma sensação de ter que fazer disciplina, ou isso e aquilo, as ações vão acontecendo, a pessoa vai observando tudo isso, sem nenhuma identificação com a ação, dizendo eu sou o fazedor. Não, está tudo acontecendo e você simplesmente, esse princípio, esse sujeito, esse princípio consciência, testemunha consciente, que está observando as ações ocorrendo através desse corpo-mente que antes você pensava fosse seu, né? E as ações fossem suas, porque se elas partem do corpo, né? Então elas são ações suas. E agora você sabe que não é bem assim. Em dois níveis. Primeiro, porque as ações são todas elas produzidas por Ishvara, pelo sistema completo, que inclui o Jiva, né? E, além disso, eu não sou o Jiva. Eu sou Brahman. Eu sou livre de ação, livre de experiências, livre de desfrutos de prazeres e dores.
Este verso 27 se refere a um homem ignorante que trabalha e realiza suas ações no mundo centrado neste sentimento, eu sou o fazedor, enquanto que no verso 28, que nós veremos amanhã, que a gente viu o 28, Marcelo? Sim, né? Se refere a um homem sábio. A gente vai ver como é que é a história do sábio. Que, do mesmo modo, ele vai agir no mundo, como eu estava cercando de dizer aqui, embora a sua identidade seja estabelecida no Atma, no ser, né? Então, o corpo-mente age, mas aquele elo, aquele vínculo de identificação com o corpo-mente, como aquele que faz e experiencia, foi rompido, e o que a gente só consegue romper isso através do autoconhecimento muito bem internalizado. Ok, nenhuma dúvida? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Namastê.